Seu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, Senhor, nos 10, Pai. Estamos iniciando agora mais uma, Pai. Muito obrigado por este domingo, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos estar sustentando, nos mantendo de pé. Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, Senhor, mas em todas nós temos o Senhor, Pai, para nos amparar, Pai, para ser nosso amigo, Pai, pois Tu és o nosso verdadeiro amigo, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. O que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 125. Vamos estar lendo o Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Vamos lá. Ele é famoso. Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor como os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre Israel. Só o versículo 1 de novo. Os que confiam serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, ele faz parte de uma coletânea, dentro de uma coletânea, porque os salmos são cânticos. Nós temos cerca de 150 cânticos. E o Salmo 125, ele é um cântico dos degraus. Existem 15 cânticos dos degraus dentro dos 150 salmos. E eles estão entre o Salmo 120 e o Salmo 134, compondo 15 cânticos dos degraus. Alguns deles foram escritos por Davi, um deles o 120 por Salomão, e todos eles são cânticos que o povo de Israel cantava. Alguns estudiosos vão dizer que são cânticos após a saída do exílio. Outros vão dizer que são cânticos que eles cantavam quando eles iam em direção ao Monte de Sião. Por quê? O Monte de Sião era onde ficavam. O Monte de Sião é onde ficavam a Arca da Aliança. Então, o pessoal ia fazer os seus sacrifícios, eles iam em direção ao Monte de Sião. Então, o que eles faziam nesse caminho? Eles louvavam o Senhor. E eles louvavam esses salmos. Um dos salmos dos cânticos de degraus muito conhecido é o 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. E a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Aí depois ele continua: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí depois ele continua 126, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas colherão alegria. O Salmo 5 e os cânticos dos degraus eram louvores
que o pessoal cantava e eles se alegravam, eles exultavam, porque eles sabiam da importância de Deus, eles sabiam da importância de onde Deus os tirou, da onde Deus os resgatou, de tudo que Deus fez por eles, de tudo que Deus é e de tudo que Deus representa para eles. E Israel cantava, os judeus cantavam isso com fervor, com alegria. Eu imagino eles cantando, os que confiam no Senhor e se entregando, sabe? Demonstrando mesmo que a confiança deles estava no Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que na sarça ardente se apresentou a Moisés como eu sou o que sou. E ele fala, o eu sou o que sou, o eu sou o que sou te enviou, vai até Faraó e eu libertarei o povo. O Monte Sião, ele tinha cerca de 800 metros de altitude. Era o monte mais alto da cidade de Jerusalém. E no Monte de Sião habitavam os jebusitas, o povo, os jebuseus. E eles tinham aquela fortaleza. E Davi, ele tomou aquela fortaleza. No segundo livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, vai dizer como Davi tomou a fortaleza dos jebuseus e resgatou de novo para Israel o domínio. E lá no Monte Sião foi que Davi estabeleceu a cidade de Davi, estabeleceu a capital de Israel, Jerusalém, a capital. E lá foi onde Davi levou a arca da aliança, o que simbolizava a presença de Deus. Logo depois Davi, seu filho Salomão construiu o templo. O templo de Salomão, que muitos conhecem. E esse templo ele construiu para ser a morada de Deus, para ser onde ficaria a Arca da Aliança. E ele constrói esse templo num outro monte, Monte Moriá, que ficava a leste do Monte Sião. Mas tem algo muito interessante. Sião foi o primeiro monte. E lá é a morada do Senhor. Eles conheciam todo lugar como o Monte de Sião. Tanto que quando eles iam adorar, eles diziam que eles estavam indo ao Monte de Sião, ao templo do Senhor, à morada de Deus, entregar as suas ofertas, entregar os seus tributos, oferecer a Deus o seu culto, prestar cultos a Deus. Eles iam para o Monte de Sião. Falar da cidade de Deus, da cidade espiritual. O Monte Sião, em vários textos bíblicos, o escritor da carta de Hebreus ele vai mencionar o Monte Sião. João, em Apocalipse, ele vai mencionar Sião quando Jesus voltar. Ele vai estabelecer em Sião lá o reino de Deus. E é lá está estabelecido o reino e a habitação espiritual de Deus. Lá. E falar de os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, é confiar plenamente em Deus. Confiar é algo extremamente difícil. Muitos dizem que confiança é algo frágil e quando se perde, para reconquistar é difícil. Mas confiar em Deus
tem mistério, não tem dificuldade. Às vezes nós colocamos dificuldades nessa confiança, nós colocamos dificuldades, mas Deus, Ele nos ama incondicional. Deus nos ama de forma soberana. Confiar no Senhor é como lá em Mateus 6, do 25 ao 33. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir, pois o Senhor dá alimento para as aves, pois o Senhor veste as plantas, veste os lírios dos campos, e porventura nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Aí 6,33 vai dizer assim: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confiar no Senhor é não andar ansioso com o dia de amanhã. Confiar no Senhor é demonstrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, e demonstrar que você acredita em alguém que pode fazer grandes coisas por você, e por isso você estará alegre todos os dias. Confiar no Senhor é muito além do que a gente pensa. Confiar no Senhor, o nosso caminho, a direção de tudo para Ele, deixar que Ele cuide e acreditar que Ele está cuidando de todo o caminho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Se você confiar no Senhor, muitas coisas vão vir à sua vida, muitas coisas vão vir de combate, mas você não vai se abalar, porque você tem Deus no seu lado, ao redor, te protegendo, te guiando, te sustentando, te mantendo. E ele fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Aí ele bota uma vírgula: que não se abala, outra vírgula, mas permanece para sempre. Permanecer para sempre é a mesma coisa que confiar. Permanecer para sempre é a mesma coisa que confiar, porque quem permanece para sempre é porque confiou. Quem permanece para sempre é porque não andou ansioso com as coisas que virão, que iam vir. Quem permanece para sempre se manteve firme. Quem permanece para sempre é como está escrito em Mateus também, do 6, do 25 ao 33. Mas em João 14:1 tem algo muito interessante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, lá no capítulo 6. Confie no Senhor, permaneça nele. Não se turbe o vosso coração, não se entristeça. E mesmo que confie no Senhor. Salmos 30, versículo 5, parte lá no finalzinho do versículo, vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os que confiam no Senhor, eles podem estar num momento de tristeza, mas quando eles confiam, eles vão permanecer para sempre, e a tristeza vai embora, e a alegria virá, e você lembrará daqueles dias de tristeza como experiência, como momentos que te mantêm firmes na presença dEle. Falando sobre confiar plenamente em Deus, pois Ele está ao nosso redor,
nos protegendo, cuidando de nós e de tudo para nós. Deus está ao nosso redor, nos protegendo e cuidando de tudo para nós. Ele sempre cuida de todos os detalhes. Deus é um Deus de detalhes e Ele cuida de cada coisinha. Você pode pensar que não, mas tudo está planejado. Em Levítico, Deus ele manda Moisés fazer a Arca da Aliança, que simbolizaria a presença de Deus. E Deus manda a Moisés para fazer o tabernáculo, onde ficaria a Arca da Aliança. E Deus manda a Moisés fazer a roupa dos sacerdotes, as pessoas que ficariam incumbidas de trabalhar no tabernáculo, cuidando da Arca da Aliança. E Deus, ele fala tudo detalhado. Ele detalha toda a roupa do sacerdote. Ele detalha todo o tabernáculo. Ele detalha toda a Arca da Aliança, com todos os materiais que seriam usados, como seria usado, como seria mantido e como seria feito. Deus cuidou de todos os detalhes. E Ele tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida. Porque Ele é assim. Ele ama e Ele cuida. Ele ama e Ele guarda. Ele ama, Ele protege. Ele ama, Ele salva. Ele ama e prepara. Ele ama e faz todas as coisas por nós. Mas devemos permanecer fiel a Ele, acreditar e confiar e não deixar que as coisas que aconteçam no nosso dia a dia venham nos abalar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, dia após dia, permanecendo fiel e acreditando no Deus que nos chamou para fazer aquilo que Ele estabeleceu para nós. 1 Coríntios 2,9 vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus é aquele que nos ama e Ele preparou coisas que nossos olhos não viram, Ele preparou coisas que o nosso ouvido não ouviu, porque isso é muito mais além do que a gente sabe, porque o que Ele preparou é algo muito grande, é algo muito melhor. O que Ele tem preparado para você é coisa que você nem imaginou. Tudo que Ele preparou para você é especial. Perca isso por nada, não deixe que nada, que momento, que situação nenhuma tire o que Ele preparou para você. Não se abale, permaneça na presença dEle, permaneça fiel, porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele tem todo um cuidado na sua vida. Deus, Ele é extremamente zeloso e cuidadoso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como o Senhor está ao redor do seu povo, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, não só agora, mas para sempre. Desde o dia que você nasceu, o Senhor Jesus está ao seu redor, te protegendo e te cuidando e zelando pela sua vida. E como eu falei, Ele é um Deus de detalhes e Ele cuida de todos os detalhes.
E aquilo que o ouvido e os olhos não viram, nem ouviram, nem viram, é aquilo que Ele tem preparado para você. Mas confie e não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo, tudo para nós. Não há outro, não há outro, não haverá um Deus como Ele. Desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que o amam. Você que ama a Deus, não deixe as coisas virem e te abalar. Se elas vierem, confie no Senhor. Confie no Senhor. Mateus, evangelista, ele vai falar, para finalizar, o Sermão da Montanha. E ele vai ensinar a orar, vai ensinar a jejuar, ele vai ensinar que nós não devemos olhar os erros do nosso irmão, ele vai nos ensinar várias coisas. E no final do sermão ele vai dizer assim: aqueles que guardam a minha palavra são semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Os que são semelhantes aos homens prudentes que edificaram sua casa na rocha. E vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir tudo combatendo a você, mas você está edificado na rocha. E a rocha é Deus, a rocha é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ei, confie no Senhor. Confie nele, pois ele está cuidando de tudo. Nesse momento que você está ouvindo essa palavra, ele está cuidando daquilo que você orou hoje, daquilo que você orou ontem, anteontem, o que você tem orado e pedindo a Deus, para Deus fazer aquilo que você tanto tem pedido, ele está cuidando. Então, confie nele. Confie, porque ele tem grandes coisas a fazer por sua vida. Salmo 50, versículo 15, vai dizer assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Confie, e ele nos livrará, e nós o glorificaremos, pois grandes coisas ele faz por nós, e por isso estamos alegres. Eu vou finalizar com uma oração, e que Deus possa abençoar a sua vida. Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, que o Senhor nós possamos permanecer firmes, assim como um monte de Sião, Pai, que não venhamos, Senhor, em nenhum momento nos abalar, Senhor, que não venhamos em nenhum momento, Pai, perder o foco, que nós não venhamos em nenhum momento deixar de confiar em Ti, Pai, que nós não venhamos andar ansiosos, que nós, Pai, deixar a ansiedade furar a nossa confiança, Pai, mas que nós possamos permanecer na rocha que és Tu, Cristo, Pai, e permanecer fiel a Ti até a Sua volta, Pai. Abençoe, Pai, nossas vidas, Pai. O que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você viu esse vídeo até o final, se você viu alguma parte desse vídeo e quer confiar no Senhor, quer confiar no Deus que te formou, no Deus que te criou, que isso é inabalável, assim como um monte de Sião, me procure,
pode mandar mensagem no privado, mensagem aqui mesmo no final desse vídeo. E eu vou estar falando para você desse Jesus, desse Deus tão maravilhoso que cuida do seu povo e que zela pelo seu povo. E se você eu vou estar orando por você e Deus vai estar te abençoando demais, demais, porque sem Ele nada somos. Se você que está vendo esse vídeo e está afastado dos caminhos do Senhor e deseja, está ardendo no seu coração o desejo de voltar à casa do Pai, de voltar a confiar nele, de voltar a ter esperança, de voltar a permanecer para sempre nele, não se turbar o seu coração, pode me procurar no privado, eu vou estar orando por você, vou estar falando desse Deus. Aliás, esse Deus que você já conhece, mas de algum momento da sua vida se afastou dele, eu vou estar falando para você e eu vou estar orando e Deus vai te abençoar. E você que viu esse vídeo e está na presença do Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sião é a morada espiritual de Deus. Então, quem está em Sião, quem confia no Senhor, está na morada, é a morada espiritual dele. E que você venha a cada dia manter firme, constante, permanecendo em Deus, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Permaneça fiel, porque Deus se alegra daqueles que se mantêm fiel a Ele. E grandes coisas Ele já está fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe muito e muito. Muito obrigado pela sua presença e tamo junto.